Boa noite a todos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a recepção carinhosa que tivemos quando chegamos aqui cedo. E agradecer também a disposição de todos, que oraram, jejuaram pelo evento, organizaram as portas dessa casa espiritual estarem abertas também aos pastores dessa igreja. Não os conheço pessoalmente, mas sabemos da história e do choro e das lágrimas e das intercessões para que a igreja esteja em pé, Quero apresentar a vocês o diácono Mitre, que está comigo hoje aqui, também o meu sogro Edson. Ele é o meu sogro, está comigo. Uma bênção, Muito legal poder andar com o sogro, Meu companheiro de pescaria também. Muito bom estar com vocês. Amados, já que vocês estão em pé, então, vamos ler a palavra, vamos fazer a leitura da palavra, e aí então já passamos para o nosso assunto, e que o Espírito Santo tenha liberdade completa realmente em nós, como já tem tido, depois dessa adoração maravilhosa. Nos rendemos ao Senhor, cantamos verdades espirituais tão contundentes aqui. O texto é da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A gente vai fazer uma leitura corrida, depois eu volto com mais calma aos versículos, mas vamos usar essa palavra como tema base para desenvolver o assunto redes sociais, o cristão e as redes sociais. Capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 1. Vai passar aqui também o texto ou não? Passa. É a NVI que vocês usam, Eu vou ler aqui na minha versão, mas não tem problema. Aliás, eu vou ler nessa versão com vocês para não ter depois. Tem atualizado Almeida? Isso, revista atualizada não, Revista atualizada tem? Não? Tudo bem. Vocês usam a NVI normalmente, Então vamos usar a NVI, é a mais comum que vocês usam, é isso? Pastor, beleza. Então vamos usar. Vamos ler aqui na NVI. Alguma coisa que for diferente, depois a gente vai também mostrando aqui, tá bom? O importante é que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Isso que é importante. Aí eu vou então acompanhando. A gente vai ler do 1 até ao 17. Diz assim então o texto das Sagradas Escrituras: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida, a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. A outra versão é que vocês sirvam de suporte,
uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz ou o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Essa é a palavra. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos revele, nos mostre, nos aponte, que eu e você, todos nós aqui, sejamos um solo fértil, aonde a semente possa cair e frutificar muitas vezes mais. Senhor, estamos aqui debaixo da tua poderosa mão, reconhecemos a tua soberania, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, tu és para nós aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que nos deu condições de sermos resgatados ao Pai. E sabemos que o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito para reconhecermos a tua palavra como manual. Senhor, que nesse dia, nessa noite, nesse tempo que passaremos aqui, que nesses minutos, ó Deus, sejamos todos cheios da exortação, do consolo e da edificação que a tua palavra tem para nós. Nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está rendido, escancarado. Fala conosco mais uma vez, e que sejamos todos, meu Deus, cheios das respostas do teu coração. Que haja cura, libertação, salvação, reconciliação. Que tudo que o Senhor tem preparado para nós hoje recaia sobre a nossa vida, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, pode se assentar, fique à vontade. Deixa eu perguntar, é móvel? Pode mover esse púlpito ou não? Pode? A gente pode chegar um pouquinho mais para lá, para ficar mais perto dos irmãos, mas será que vai microfonar nas caixas ou não? Não? Tudo bem então? E a filmagem não vai ficar bom, né? Mas e a filmagem não vai atrapalhar? Tudo bem, não tem problema. Só para ficar um pouco mais perto de vocês, pode ser? Que eu parece que eu estou longeão aqui. Legal, maravilha. Ah, eu consigo me ouvir ainda. Aí eu consigo olhar mais para vocês assim, fico mais pertinho, tudo bem? Obrigado por essa liberdade que vocês me deram aqui. Não estou cometendo nenhum pecado não, né? Amados, sou casado com Ana Carolina Fagá Galdeano Ramos, esse nomão todo. Temos 2 filhos, o Kelvin Lucas, de 19 anos, e o Miguel Lucas, de 10 anos. Estamos juntos desde 7 de setembro de 95, e continuaremos juntos até a volta de Jesus. Se eu morrer e ela casar com alguém, eu volto. Não volta, né, irmãos? Porque isso não é impossível biblicamente, porque o Espírito volta a Deus que o deu. A vida que você tem para viver é essa que você tem agora. Então faça tudo o que você tem que fazer agora, conserte todas as coisas, se reconcilie enquanto é tempo, porque depois que os seus olhos fecharem, não há mais tempo para nada. Mas como eu sei que você tem certeza da sua salvação, nos encontraremos em breve em nome de Jesus, e está tudo certo. Só falando um pouquinho para você me conhecer um pouco mais. Sou pastor desde 99 e hoje faço parte da Comunidade Apostólica Livre lá em São Paulo. Somos 3 igrejas, uma na Vila Maria Zona Norte, uma em Mongaguá e a outra na Praia Grande, onde o Bispo Tarles também está.
Quero agradecer mais uma vez o convite carinhoso, a recepção. É muito bom estar com vocês. Que o Senhor fale conosco. Eu li esse texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, que de fato é uma carta muito precisa, é também uma carta que combate algumas das heresias presentes naquele tempo. Mas como a proposta é falar de redes sociais e o cristão nestas redes, então a gente vai usar esse texto daqui a pouquinho com mais profundidade. É apenas uma base, porque se pensarmos que Paulo traz atenção para as coisas do alto e as coisas da terra, a gente vai tentar então descobrir os conceitos e significados dessas duas coisas, ser cristão e o que é rede social. E vamos então identificar o que é do céu e o que é da terra, o que é do alto e o que não é. Quer dizer, que patamar terreno a gente vive e qual é o patamar celestial em que nós estamos. Então, antes de tudo, para a gente saber a questão mais conceitual, quando você fala de cristão, há uma grande dificuldade, inclusive os próprios acadêmicos, da teologia, em falar o que é o crente, o que é o cristão, o que é o evangélico, o que é o protestante, o que é o gospel, Parece que o que nós somos, eu creio que nós somos todos filhos de Deus, à imagem da sua graça e glória, segundo a sua imagem e semelhança. Mas é claro que esses títulos todos são nossos também, porque crente é quem crê, cristão é seguidor de Jesus Cristo. Cristão, na sua concepção da palavra, é o adepto a Cristo, aquele que crê, que obedece aos ensinamentos do Cristo. Então parece simples. Quem é o cristão? É aquela pessoa que você vai olhar para ela e vai dizer: poxa, ele se parece com Jesus. Como você, as pessoas que te conhecem falam: meu Deus, como ele se parece com Jesus. Eu olho para o rosto dele e vejo a glória de Deus emanada. Ao abraçar, eu vejo nos poros dele Jesus saindo. É incrível, eu passo perto dele e já vejo Jesus assim, configurado, resplandecente. Não é isso que nós somos? Amém? Parece que o amém deu uma balançada, Mas eu creio que esse é o cristão. O cristão é aquele que deve ou deveria viver como Jesus viveu. O padrão é alto mesmo, irmãos? Realmente pensar em Jesus, pensar na nossa vida, você fala: meu Deus, estou perto, estou longe, estou parecido, não estou. Então falar de cristão e as redes sociais, primeiro eu tinha que falar para você o que é um cristão. Agora, quando é que fomos chamados de cristãos pela primeira vez? Quem se lembra? Quando é que a igreja de Jesus, que eram chamados até então dos santos, os separados, discípulos, apóstolos, dentro daquela configuração do chamado do Senhor Jesus, mas agora em Antioquia, quando você lê Atos dos Apóstolos, também conhecido como o quinto evangelho, a hora que você vai ler lá, quando Barnabé vai até lá para ter informações melhores de quem eram aquelas pessoas que estavam se reunindo, lá pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. É importante lermos esse texto, por quê? Porque já que a proposta novamente é cristão e as redes sociais, se nós nem sabemos ou não soubermos quem são os cristãos, como é que a gente vai falar de rede social? Vamos falar também primeiro, cristãos, somos ou não somos? Temos sido, na sua essência de revelação do termo, ou quando alguém pergunta: que religião você tem? Eu sou evangélico. Eu sou cristão. Mas a nossa vivência corresponde ao termo? Toda a sua vida, quem olha para você, mesmo que não esteja dentro do teu ciclo de amizades, mesmo que não faça parte da sua rede social, ela vai saber de longe que você é um cristão? Abra sua Bíblia então em Atos dos Apóstolos, você que puder, e vamos ler no capítulo 11 a configuração desse tal cristianismo. Cristão, aquele que professa Cristo, portanto ele tem a sua fé religiosa, aspas, como cristianismo. Eu professo e comungo todos os princípios espirituais do cristianismo, ou pequenos cristos. Quando você vai ver, o cristão eram pequenos cristos que eram repartidos na comunidade para ser o que Jesus sempre desejou que cada um de nós fôssemos: a expressão da glória de Deus na terra. Agora sim, quando você lê Atos, a partir do versículo 19, vamos lá,
eu vou ler de novo com vocês da NVI, para não ser diferente aqui da minha leitura, tudo bem? A gente vai ler do versículo 19 ao 26, veja quão rico é estes pequenos versículos, esse pequeno trecho da mensagem, da palavra. Aí você vai tentar se identificar lá. Veja se isso aqui é um xerox da sua vida. Isso é muito importante. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, aquele primeiro diácono, um dos primeiros, né? Junto com Nicanor, Prócoro e Timão, aqueles homens que estavam lá e que foram cheios do Espírito Santo em Atos 6, foram separados para cuidar dos órfãos, das viúvas. Estevão fazia parte dessa turma, e ele é um dos primeiros pregadores do novo tempo que se tem conhecimento. E então esse homem tinha morrido apedrejado, e por causa disso a igreja começou a ser perseguida. Chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus por enquanto, aos patrícios, aos que eram das tribos de Israel. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também agora aos gregos, que eram conhecidos como gentios, pessoas que nem faziam parte da primeira promessa, ou promessa imediata. Mas Jesus disse que a pregação era para ser pregada na Judéia, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, em Budas Artes. Carinho, amor, calma, é uma piada, irmão, amém? Então você veja que Jesus, né, irmãos, que bom que o evangelho chegou até nós, não é verdade? Porque nós aqui do ocidente nem teríamos evangelho se esses caras não tivessem pregado. Ainda bem pela primeira viagem, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, a África e a Ásia, foi, né? Então, e agora somos aqui, graças a Deus, objetos desse evangelho que também chegou a nós. Então os gregos começaram a ser evangelizados, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Que bênção, até aí está maravilha. A mão agora começa. Quem são os cristãos? Para você e eu sermos chamados de cristãos, temos que ter esse currículo. A mão do Senhor estava com eles. Aleluia. Quem sente a mão do Senhor sobre si? Quem não duvida um minuto que a mão do Senhor está sobre você? E isso é ser cristão. Não duvide. O diabo vai tentar inventar em moda, falar que você não tem, que você não pode, que você não tem condições. Veja onde você está, o que você fez, olha quanta coisa você tem que resolver. Não tem nada a ver com isso. A mão do Senhor estar na sua vida não tem a ver com a tua perfeição, com a tua qualificação pessoal, tem a ver com graça. A mão do Senhor está sobre você, por isso você é cristão. E muitos creram e se converteram ao Senhor, claro, porque se a mão de Deus está sobre a vida de alguém e você prega, não há como não haver milagres e sinais e prodígios de salvação, reconciliação. Mas coisas acontecem. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Vai lá ver, Barnabé, se é tudo verdade. Irmãos, é um mistério. Alguns teólogos, estudiosos da palavra, dizem que é bem provável que para o evangelho ter chegado lá tenha sido obra do Pentecostes de Atos 2, quando o vento impetuoso invadiu a casa e o Espírito de Deus caiu sobre todos aqueles que estavam lá, pelo menos quase 120 pessoas, cumprindo as palavras de Joel, que havia dito: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro vai dizer, quando ele diz: olha, o que está acontecendo com a gente aqui é o que aconteceu com Joel. Aquelas pessoas depois foram embora para suas cidades, é bem provável que saíram cheias, e claro que saíram cheias do Espírito Santo. Não tem como, você tem um encontro com o próprio vento de Deus, o Espírito Santo da promessa, cai sobre você. Como é que você chega na tua cidade? Não tem jeito, você chega com a mão do Senhor na tua vida, sendo cristão de verdade. Então é bem provável que eles não sabiam quem foi que evangelizou esse povo. Como é que o evangelho chegou lá na Fenícia? Chegou por causa desses homens. Este ali chegando, e olha outra coisa que o cristão tem que ter para se chamar de cristão: vendo a graça de Deus. Para você ser cristão, você tem que estar cheio da graça de Deus. Era muito comum nos antigos, o irmão, olha, o irmão está cheio da graça. O
Quem já ouviu essa expressão? Hoje é menos falada, mas já era uma coisa. Minha avó falava: olha, aquele irmão é cheio da graça de Deus. E não era porque ele era uma palhacinho de Jesus, não é? Ou fazia piada, ou era só porque ele sorria, mas porque tinha um favor de Deus na vida dele, que num abraço, num olhar, numa palavra, você sentia a unção de Deus. Que saudade disso, irmãos. Aonde estão os cristãos cheios do Espírito Santo, que exalam graça? Esse é o cristão. Então, pergunto só falando de cristão. Cadê a rede social? Vai falar? Calma, vou falar. Vou falar bem pouquinho, porque o mais importante é falar de Jesus e da graça dele. Mas eu vou explicar para você o quanto a rede social está nos matando. Daqui a pouco você vai entender. Ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Tem uma outra coisa que crente tem que ter, cristão: alegria. Sim ou não? Vamos lá na conferência, vamos. O que vai ser? Rede social. Ai meu Deus. Aí já vai, meu Deus, já não basta tanto Instagram na minha vida, vou lá na igreja para saber de Facebook. Não faz sentido um negócio desse. Isso aqui vai valer a pena ter ido. O que o bispo vai falar? Acho que não tem nada a ver esse negócio. Vamos falar de dons, meu irmão. Vamos falar. Mas vamos falar também das ferramentas que Satanás está usando para que você não entenda a importância de ser cristão. Por que a gente está deixando de ser cristão muitas vezes? Porque estamos na rede errada. Entendeu ou não? Pega aí. Ele era um homem bom. Cristão tem que ser o quê? Triste e ruim. Não, ele era bom. O que mais que ele tinha? Cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos lá, né? Vamos orar. Vamos orar para quê? A gente já tem orado muito, hein? O pastor fez uma campanha de jejum lá. Meu Deus do céu. Quase morri, não pude comer. Se você não faz as coisas por fé, você sabe que quem não faz por fé está pecando. Se você fizer na obrigação, na força, você não entendeu o que é fé. Porque fé, como diz o escritor dos Hebreus, né, um versículo tão falado, tão repetido nas igrejas, no capítulo 11, versículo 1: a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu faço e estou e me apresento porque eu creio, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não tenha prova material de nada, eu tenho fé no Senhor que Ele vai realizar. É diferente, é fé. Fé até para bater palma, porque às vezes não vem, né? Ai meu Deus, vem meio que no delay, né, irmão? Vamos ter fé, aleluia. Quem é pentecostal aí? E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. A gente não luta tanto, né, presbítero? Vamos fazer uma conferência, vamos fazer para a gente ter a igreja, para o pessoal vir, porque a gente quer acrescentar, não quer? Queremos ou não, irmãos, uma igreja crescida de pessoas? É pecado desejar isso? Não. Mas quem é que acrescenta? O Senhor. Você pode fazer o máximo. Eu vi que a arte de vocês ficou show. A minha esposa olhou assim, nossa, que bonita essa arte da igreja, conferência, um azul bonito, bem feito. O pessoal da comunicação da igreja está de parabéns. Foram vocês aí em cima? Não? Parabéns, viu? Lindo. Por quê? Alguém parou para pensar nisso, nas cores, no tipo de fonte que usar. Isso não é importante, irmãos? É. Mas é decisivo? Não. Porque podemos ter o melhor conjunto. Era assim que os meus pais falavam. Vamos lá ver o conjunto da igreja. Hoje é equipe de louvor, banda. Pode ser a banda, equipe de louvor, conjunto. Pode ser coral, pode ser fanfarra, pode ser orquestra. Se não tiver cheio do Espírito Santo, vai ser nada. Aí tem a plástica, tem a técnica, tá bonito, tá bem feito, tá bem. Agora quando você junta as duas coisas, hein? Olha o que nós temos nas mãos. Quando você tem pessoas capacitadas, cheias de dons e talentos e movidos pelo Espírito Santo,
era o que tinha em Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu aquela crentaiada cheia do Espírito Santo, cristãos de verdade, vivendo fé, exalando alegria, está aí, ó. Então Barnabé foi a Tarso e falou assim: eu vou trazer Saulo para ver essa parada. Se você já leu Atos, sabe que Paulo tinha sido meio que desempregado, né? Deram uma despedida nele. Falou: não, você é novo convertido, você está muito animado. O pessoal da igreja de Jerusalém. Ainda bem que teve um Barnabé, né? Todo mundo tem um Barnabé, sabia? Que Deus tem conservado Barnabés ao seu lado para que você não desista. E de vez em quando vai alguém bater na tua casa, fala: ô Saulo de Tarso, vamos lá, vem comigo que você não foi feito para ficar em casa. Que bom que você está aqui hoje. Os que estão assistindo em casa, de alguma maneira o Senhor está agindo na tua vida e trabalhando na tua vida. E Paulo falou: o que tem lá? Você vai gostar, rapaz, é um pessoal que eu vou te dizer. Vamos seguir um pouquinho. E quando encontrou, levou para Antioquia, assim durante um ano inteiro. Oh Jesus, vamos seguir. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Para ser cristão tem que acontecer o quê? Aprender e ensinar. Tem que ter alguém disponível e disposto a mergulhar profundamente nas Sagradas Escrituras e repartir, compartilhar. E quem está recebendo tem que estar aberto para receber. Fala: não, essa conferência que inventaram aí de rede social, olha, vamos ter uma reunião com o pastor para dar. Quem foi o dono dessa ideia? Que bom que você está aqui, que você veio, e você vai poder espalhar essa mensagem para tanta gente. Ensinar e aprender. O ministério do doutorado, do mestrado dentro da igreja, do ensino, faz parte de Efésios 4:11. Uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Tem que ter mestres na igreja. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quem quer ser cristão? Mas você viu a receita que veio antes? Então é bom de falar disso. Agora que o conceito foi passado, agora que você sabe que evangelho é esse, que cristianismo é esse, do anúncio do evangelho, da mão do Senhor está sobre eles, da graça de Deus, são alegres, exortam, firmeza de coração, ensinam. O que esse tipo de gente que tem essa característica tão abençoada pode fazer ou deve fazer numa rede social? Antes, portanto, redes sociais o que são? Toda a estrutura organizada para conectar pessoas com interesses pessoais ou coletivos, comuns ou específicos. Quando eu digo isso, estou dizendo assim, que podem ser interesses particulares. Você pode ter interesse particular numa rede social, profissional, político. Você pode ter interesse sentimental, espiritual. As redes sociais vão criar ambientes para que todos esses interesses sejam compartilhados. Agora que está, rede social, quando a gente vai falar disso, eu sou formado em publicidade e propaganda, então a minha formação acadêmica é essa. Então eu estudei muito essa questão de como as comunicações se dão, sejam elas mais no aspecto pessoal, entre duas pessoas, depois no coletivo, dentro das empresas, no colégio, na faculdade, nas famílias, depois, claro, nos meios de comunicação como rádio, TV, a própria internet é um deles. Só que rede social, esse conceito emprestado por mídias sociais, que é um segundo patamar. A rede social, propriamente dita, qual é? A primeira rede social que você tem é a sua família. Ela é uma rede social, porque ela é composta de indivíduos dos quais você se relaciona. Começa com seus pais, depois seus irmãos, depois o primo, cunhado, sogra. São redes sociais cada vez mais difíceis para alguns. Para mim não, porque a minha sogra é praticamente a minha mãe. Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Rede social, parente, parente, hein? Olha, parente, quando vem no Natal te falar, sempre vem aquela tia que quer comer antes da meia-noite, sempre tem o tio que não respeita o pessoal. Aí você fala: pô, mas eu sou crente, a gente vai orar, tem uns parentes que traz um engradado de cerveja. Você fala: eu sou da igreja. Mas você não pode. O que foi você agora, depois que foi para a igreja, ficou louco? Aquela harmonia.
Família é uma rede social que você tem que aprender a lidar, não tem, irmãos? Temos que ser estratégicos para poder evangelizá-los com amor, sabedoria, para que eles conheçam Jesus na nossa vida. Então é uma rede social. Quem trabalha aqui? Lá no seu trabalho você entra mudo e sai calado, não fala com ninguém porque você é crente, certo? Não. Você tem uma rede social. É uma rede de trabalho. Tem o teu chefe direto, o teu chefe indireto, os subordinados, tem o pessoal do RH, tem o pessoal da recepção, tem o pessoal da expedição. Então, rede social, quando você fala rede, a gente já logo pensa no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp e tal. Porque parece que convencionou-se, isso aí é mídia social. Agora, as redes sociais que temos, que é família, trabalho, colégio, faculdade, igreja é uma rede social. Igreja é uma grande rede social. Aliás, a família e a igreja são as maiores redes sociais criadas por um Deus tão poderoso. Certo ou não? Mulher vai se chamar varoa, porque do varão foi tirada da costela de Adão. Deus faz um outro ser, uma outra pessoa. Já estão ligados. Essas pessoas estão conectadas ou não? Nem que não quisessem. E Deus já, na sua infinita sabedoria, já conectou duas pessoas, porque a outra tinha parte desse outro. Não tinha como dizer, não vim de você, não, veio dele. Adão foi feito por Deus numa espécie de protótipo, né? De terra, soprou nas suas narinas e passou a ser alma vivente. Em Eva não. Eva veio já logo do sopro do próprio Adão, e agora essas pessoas estão conectadas. E depois tem um mistério nisso, que Deus vai dizer: e o homem deixará sua mãe e seu pai, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está conectado ou não? Tá. O filho que nasce do pai e da mãe pode até negar o pai e a mãe, pode fazer o que for, vai fazer lá um exame de DNA, vai dar que é filho de tal, tem conexão. E o que é a igreja? Todos nós nascemos de um mesmo Deus, novo nascimento em Jesus. Estamos conectados na videira verdadeira, cujo pai é o agricultor. Oh, rede social bendita! E todo um ramo que está nele frutifica. E de vez em quando a gente é podado, não para morrer, mas para dar mais fruto ainda. Mas também, se não der fruto, é arrancado e jogado fora. Essa rede social que você pertence é uma rede bendita. São redes que Deus criou para você fazer parte de uma família terrena, a sua própria, e uma família celestial, que é a igreja. Veja o mistério. Então, redes sociais, na verdade, na concepção mais pura, é a melhor coisa que poderia existir. Mas essa rede, diferente da mídia social, essa rede, ela é concreta, ela é real, ela tem pele, osso, carne, gosto, cheiro. Eu consigo olhar para você, a gente se comunica no olhar aqui enquanto a gente olha. A gente pode se abraçar no final do culto aqui, pego na sua mão, você pode me levar para uma churrascaria, inclusive, se Deus falar no seu coração. Veja como o Espírito Santo está trabalhando essa noite, irmão. Rede social, você janta, você ri, você chora junto. Na mídia social nem sempre é possível, porque na mídia social, só se o jantar for virtual. E tem gente que faz muita coisa virtual, inclusive que não deveria, e faz, mas não é real, é fantasioso. Então veja que dentro da rede social, dessa pura rede social, aqui não se conta views, aqui não se conta likes, aqui não se conta comentários enviados, os reacts. Porque eu estou conversando contigo, eu já vou ter na mesma hora a impressão do que você está me dizendo. E você não vai ficar chato. Pensou, eu conversando com você, tudo bem? Você fala, e aí, quantos comentários você deu aqui no meu comentário? Essa nossa conversa, quantos likes teve? Você não vai perguntar isso, porque não faz sentido. Mas se você faz um post no seu Facebook, fala, hoje eu levantei, puxa, coloquei um versículo, ninguém da igreja deu nada. Olha, eu pensei que estivesse falando com uma multidão. Coloquei um texto, olha, o irmão não deu nem um like, esses endemoniados, ó. Já começa aí a guerra. De que rede você está fazendo parte? Você percebeu que isso é uma ilusão? As mídias sociais chegaram, e agora sim, para você entender o cerne da nossa questão, as mídias sociais chegaram para substituir as verdadeiras redes.
As redes sociais que Deus criou para você viver e desfrutar com a tua família, ir ao parque, ver teu filho crescendo, pegar ele no colo, de você fazer um bom jantar para tua esposa quando chegar. Ó, maridos, fica a dica aí. As mulheres estão esperando até hoje isso. De você sentir o cheiro de uma flor, de dar um bom perfume, uma caixa de bombom. Isso é rede social de verdade. A rede social do encontro aqui, quando você faz um jantar na igreja. Faz jantares aqui? Vocês costumam fazer? Quando faz jantar na igreja, o que é, irmão? É uma delícia, porque você vê, é a hora que você senta com o irmão, é gostoso, você toma aquele guaraná quente, que o diácono esqueceu de colocar no freezer. Estou sabendo, Deus revela. Isso é rede social. Aí o pastor pega o microfone, traz uma palavra gostosa, todo mundo é edificado, tem um momento de louvor, de adoração, meu irmão, você fica com aquelas imagens na cabeça para sempre. Aí tem as fotos do evento da igreja, você pode chegar no mural e ver. Hoje já não é mais mural, né? Está na mídia social. Mas de quais redes a gente faz parte? Eu quero fazer essa pergunta para você, porque eu tenho me perguntado isso. Enquanto eu preparava aqui o meu esboço, eu conversei bastante com a minha esposa essa tarde assim. E a gente está falando sobre isso, sobre as redes sociais reais, sobre os verdadeiros relacionamentos físicos, sobre a verdadeira comunhão concreta, porque Deus chamou a igreja para ter comunhão concreta. Ah, mas a igreja não pode estar no virtual, online, não estamos agora? Podemos, não há problema algum. Mas entre estar lá e ser bênção na vida do irmão e abrir mão disso em algum momento, dizer não, então vamos substituir, vamos todos fazer o culto do óculos. Já pensou? Tá, tudo bem? Ah, se falhar, obrigado, viu? Você vê? Aí a tecnologia aí. Irmãos, já pensou se um dia passar pela nossa cabeça alguma coisa do tipo: agora a igreja vai ser metaverso? É uma nova tecnologia, né, que está chegando. As pessoas vão aparecer em holograma. Pode ser um irmão lá da Ásia. Vão entrar numa sala virtual. Só que você vai estar na tua casa. Você vai botar um óculos e você vai estar numa igreja virtual. Ah, mas você vai deixar de viver essa experiência? Mas já pensou se isso substituir o concreto? Já pensou se isso substituir impor as mãos sobre você e orar contigo num dia que você estiver mal? Já pensou isso substituir o dia de eu visitar a tua casa e bater na tua porta com a minha própria mão e você sentir o toque? E da gente comer aquele bolo de fubá com aquele café, sentindo o cheiro, aquele aroma de café. Sentiu agora? O café chegou, ó. Quem é viciado em café já sentiu agora. Falou: oh, Jesus. A contrapartida do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, do Instagram, do WeChat, do LinkedIn, TikTok, Telegram, Twitter, eu coloquei tantas aqui. O que são isso? São as redes sociais digitais. Os relacionamentos são mais virtuais, a comunhão é abstrata, o ambiente é artificial, é fictício. Não posso estar lá, pastor. Você está me dizendo então, Denis, que vamos abolir? Por exemplo, você tem celular, você trouxe o celular para a igreja hoje? Trouxe ou não? Durante o culto, quantas vezes você vê o celular? Só para dar aquela olhadinha na notificação. Tem uns irmãos que já arranjaram uma técnica. Ele põe na palma da mão e levanta para adorar assim e fica olhando assim. Hoje mesmo, enquanto a gente estava aqui, eu vi uns irmãos fazendo uns stories aí. Parece que é uma nova realidade, mas eu pergunto: qual é o limite dessas coisas? Até onde isso vai? Quem é que já esqueceu? É Kadosh, né? A gente tem isso daí, legal, né? São aquelas bases compartilhadas, né? Quem já esqueceu o celular em casa? E quando chegou no lugar, só foi lembrar que esqueceu, deu um pane. Parece que pagar um zique, meu Deus, esqueci meu braço, vou ter que voltar lá para pegar minha perna. Parece que é uma extensão do corpo. Esqueceu o celular, esqueceu a vida, esqueceu, parece que não consigo viver sem isso. Irmãos, é muito sério, a gente brinca com isso, é claro, para ficar mais leve o assunto.
Mas tem uns irmãos aqui que eu estou vendo assim, né? Claro, com todo respeito, são dinossauros da fé aqui. É um modo elegante de dizer que são experimentados, né? Eu costumo dizer na igreja que esses irmãos são os que estão mais perto da glória. Quando vai adorar assim, se levantar muito a mão, o Senhor já vai, já recebeu. Esses irmãos que eu estou falando, sabem que eu estou falando que há 30, vamos falar 50 anos, irmão, 50 anos para trás, nós nem sequer cogitávamos ter uma TV dessa dentro da igreja, assim. Nem tinha LCD, imagina LCD, televisão de tubo era rico que tinha. Eu lembro meus pais comprando uma televisão a cores, da Sharp, em prestações, no mapping, vocês não sabem nem o que é, só os dinossauros sabem. Tem uns irmãos que mantêm um cartãozinho de lembrança. Ai meu Deus, eu lembro quando tinha o mapping, crediário. E nós chegávamos na igreja de manhã para a consagração aos domingos. Meus pais me levavam, eu lembro disso. E ficávamos lá o dia todo sem nenhuma preocupação de televisão, de nada. Mas agora, repare o que está acontecendo. Às vezes você está dentro da tua casa, a televisão está ligada e você está no celular ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vendo aqui o jornal, vendo aqui, tal, comenta, vai, volta, vê outra rede, volta para cá, muda o canal. Quantos canais tem a televisão? 397. Como se fosse possível assistir 2. O que era no passado? Sobe lá, vira antena para a direita. Acertou a Globo tá boa. Eita, zoou a Bandeirante, volta para a esquerda. Olha, tá pegando só a Record. Não era assim? Hoje não, você põe um aparelho, é tudo digital, pá, a imagem já vem em Full HD. Você acha mesmo que não há nenhum interesse mundano nessas coisas? Enquanto o iníquo não se manifestar, porque a igreja impede a manifestação dele na sua totalidade, muito embora o espírito do anticristo já esteja sobre a terra. Então, enquanto a igreja está aqui, qual é a ideia do príncipe deste século? Porque o mundo jaz no maligno, não podemos esquecer disso. A igreja é a embaixada do céu e o Senhor nos comanda, isso é certo, mesmo morando aqui. Nós não somos dessa terra, nossa pátria é o céu. Nós sabemos disso, mas ainda moramos aqui e somos afetados por tudo que acontece. Antes éramos afetados pelo quê? Por uma notícia de rádio, 2, 3 emissoras AM, depois veio FM. Percebeu que isso foi se alastrando? Como já não era mais possível, a TV, agora a TV digital, agora é na palma da sua mão. Você não escapa do microfone do Google, você não escapa de um GPS, não escapa. Se as grandes empresas de mídia social quiserem saber quem você é e aonde você está, não pense que eles vão perguntar, eles já sabem. E quando você fica lá no seu feed, você acha que, nossa, meu Deus, falei ontem de toalha de mesa, está aparecendo um monte de coisa aqui. Você acha que foi do nada, irmão? Da onde que foi isso aí? As sugestões da tua fala, as sugestões do teu comportamento, a sua busca no Google por 1 ou 2, 3 palavras-chave, acabou, você já foi discernido. E aí você começa a entender a arquitetura desse tecido social que se constrói. Satanás, quando já não pôde mais ter acesso, porque a palavra de Deus foi disseminada, como foi disseminada entre os gregos e os judeus naquele tempo, sem TV, sem rádio, sem nada, hein? Agora a palavra se espalha em todos os continentes, somos evangelizados pelos anglo-saxões. Agora nós sabemos que somos cristãos, que bênção. As igrejas chegam no Brasil, temos igrejas centenárias no Brasil, 150, 200 anos. Que é isso que nós temos aqui de evangelho. E agora nós somos igrejas independentes, tem as comunidades, uma bênção tudo isso. Só que nós estamos num outro tempo. Nós estamos competindo com toda essa grande evolução tecnológica. Se antes a competição era, e aí eu até entendo os primórdios, eu entendo por que nós tínhamos aquela frase: olha, a TV é do diabo, a TV é do capeta, lembra disso? Eles não estão de todo errado, talvez não souberam dizer, não é? Porque se você for olhar, irmãos, que loucura que nós temos hoje
em horários que você fala assim: está passando nesse horário mesmo? Foi isso que eu ouvi essa moça falar às 5 horas da tarde? Não é isso? Só que lá é a TV. Você não só assiste quando estiver em casa ou dentro do consultório. Mas agora não, agora você está no trem, no metrô, você está em qualquer lugar, numa praça. Você simplesmente liga um celular e está tudo aqui. O que você quiser, você tem. Por que você acha que essas facilidades chegaram? Para que houvesse um maior controle, domínio e comando, para que você rompesse com as verdadeiras redes sociais e começassem a depositar mais confiança nas mídias sociais. Então agora a vida é assim: estou jantando, tira uma foto do prato e manda. Aí o irmão que estava falando: meu Deus, que inveja, que eu não vou admitir porque eu sou crente, mas também não vou dar like nenhum, só de raiva eu quero mais que esse prato quebre. Aí o irmão fala: estou na Disney. Você fala: meu Deus, não fui nem nunca pro Beto Carreiro World, estou aqui, estou ali. Aí o filho é sequestrado. Por quê? Claro, porque estava tudo lá na mídia social. Ai, estou depressivo, preciso encontrar alguém. E começa Tinder. Opa, deu match. Que eu nem sabia até ontem que era isso, irmão. Você vê como eu estou, graças a Deus, ultrapassado. E quero continuar sendo ultrapassadíssimo. Que não sei o que, encontra alguém. Agora tem aí um baita documentário na Netflix sobre o maluco do Tinder lá, que enganou um monte de gente ao mesmo tempo, pegando milhões de reais, de dólares das pessoas, mulheres. Ele falava que era príncipe, não sei da quanta, era tudo foto fake. O cara ele alugava uma limusine e falava que era dele. Uma loucura. E as pessoas, todo mundo caindo. É golpe do Pix, é não sei o que lá. Você fala: meu Deus, Jesus está voltando, é o 666. A igreja fica apavorada, fala: ai Jesus, é a grande tribulação, a igreja foi arrebatada, eu não fui, vai que tem uma parte lá no céu, já nem fui. Estamos diante de uma luta e é cada vez mais intensa. Agora sim o texto, você entende por que do texto? Porque Paulo está falando assim: olha, para vocês serem diferentes nessa terra, vocês vão ter que pensar nas coisas do alto, ou seja, do céu, do Espírito, do novo homem. Porque quem pensa nas coisas do alto vai exalar fidelidade. Quem pensa nas coisas da terra, do inferno, da carne, do velho homem, vai exalar apostasia. Então, qual é o segredo? Vamos todos sair do Instagram, você não vai ter mais nenhuma página, deleta o seu Facebook. Eu diria o seguinte: se o que nós lemos em Colossenses não refletir no seu Facebook, não refletir no seu Instagram, não refletir no seu WhatsApp, porque o que são essas redes? Áudio, vídeo, fotos e texto, não é isso? É tudo que você já faz aqui, porque você é a sua própria imagem. Mas se lá no seu Facebook você não é a mesma pessoa que você é enquanto adora o Senhor ou toma a ceia, se lá no seu Instagram não reflete a sua comunhão e a sua devoção do Espírito Santo, e quando quem entra lá vê uma coisa estranha e diferente, fala: meu Deus, é a mesma pessoa da igreja? Não é possível. Porque no virtual ela é uma coisa, no real ela é outra. Percebeu agora então qual é o problema que nós podemos viver? Podemos viver velho homem na mídia social, querendo ser novo homem dentro do real. Não dá. Eu espero que as suas páginas das mídias sociais que você tem sejam para a glorificação e exaltação do nome bendito do Senhor Jesus. Que vidas sejam impactadas lá, que pessoas sejam alimentadas lá, através da sua personalidade, ok, do seu bom humor. Deus pode usar tudo isso, mas que você seja alguém que lá mesmo esteja exalando fidelidade e não apostasia. Porque de vez em quando é isso que acontece. A gente que frequenta e vai às igrejas e troca WhatsApps com as pessoas. Vai aqui a minha mídia social, dá uma olhada no meu Facebook. Irmãos, tem uns que quando eu vou, eu fecho. Eita, você fecha, eita. Tem que fechar na hora e correr que nem José, da mulher da Potifar, na Potifera.
É um negócio escandaloso. Fala, meu Deus, essa aqui é irmã da igreja, ela está de um jeito lá que você fala assim, corre, corre que é laço, chuta que é macumba. Mas na igreja precisa ver, mas olha, essa dicotomia me assusta. Então agora não dá mais para disfarçar. Os pastores receberam de graça uma grande ferramenta. Porque antes a gente, para conhecer o irmão, tinha que visitar, tá com ele, tá mais junto, né, conversar, levar. Agora, irmão, é só dar um Google. Pá, deixa eu ver o Facebook da querida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram do queridão. Quando você vai lá, você fala, miseriqueima. Eu espero que, se você entrar no meu Facebook, você possa ter boas impressões. Mais do que isso, que você seja cheio do Espírito Santo, em ver uma postagem, se alegrar com a minha família. Espero que, se eu entrar no seu Facebook hoje, no seu Instagram, eu consiga ver Cristo exalado lá. Porque o que nós vemos, já vi vários, você deve ter visto, tem um post, qualquer um que desagrade a comunidade cristã, o que os irmãos fazem? Os crentes cheios do Espírito Santo: que Deus te mate, que Deus te leve, seu Exu caveira. Cadê o amor, irmãos? É uma loucura. A pessoa fala, olha, realmente você foi infeliz nessa postagem, mas eu continuo orando por você, que o Espírito Santo te convença de tudo aquilo que você tem feito. Não seria diferente? Não, irmão, já chega lá e fala, agora eu vou orar mesmo para Deus te levar, cramunhão. Quero mesmo que você sinta o cheiro do enxofre chegando. É só essa palavra que eu tenho que falar, misericórdia, porque assim, eu não consigo entender esse evangelho que mata. Eu não consigo entender o evangelho que não perdoa, que não anda, que não entende que quem não tem a nossa consciência e não foi ainda iluminado, está em trevas. Já pensou, irmãos, você conhecer um Saulo na mídia social, antes de ser Paulo? O que ia sobrar para esse cara? Já pensou? Paulo, sendo Saulo de Tarso lá, quando ele era um fariseu, crescido aos pés de Gamaliel, tirando uma selfie com um fundo, Estevão sendo apedreado, fala, tô aqui com o pessoal lá, tá morrendo. Eita lá, a pedrada que veio na cabeça, eita. Você consegue ver isso? Já pensou, depois você tem que pedir perdão para esse cara que se arrepende, vai chegar na igreja? Fala, pessoal, aquela minha vida lá, desculpa, mas agora eu sou de Jesus. Você não é o cara da pedrada? O que as mídias sociais fazem? É um outro fenômeno, fenômeno da lacração, do cancelamento. Quem se acha que está mais interessado em cancelar almas, em cancelar vidas? Satanás. Percebeu então, irmãos, que não há nada de amor nisso? E você tem que ficar atento com as palavras que você tem usado. Quais são os comentários que você tem feito? Quais são os vídeos e os áudios que você tem compartilhado? Porque nem oramos, nem falamos com o Espírito Santo. Não pedimos nem permissão. Não, isso aqui deve ser bom. Irmão, tem um monte de irmão aí passando um monte de coisa fake. Não foi nem dar uma olhada. Não chegou para mim, achei bonito isso daí da irmã. Bonito? Você não tem nem certeza. Eu vou ler um texto que é bem chocante. Você tem que pensar nas coisas que vêm do alto. Eu estou numa curiosidade imensa, irmão, porque eu não estou vendo ninguém aqui, mas estou vendo um teclado. Você tem curiosidade? Vocês já são da igreja, sabem, né? Será que é um querubim tocando? É um fundo musical colocado, né? É isso? Vai daí da mesa, sai daí. Aquele fundo musical para a pessoa dar uma relaxada, pensar no peixe do aquário. Oh glória! Quem está vivo glorifica. Legal. É outra coisa que faz parte. Você vê, no passado não tinha isso aí também. Bateria, irmão, eu lembro que rapaz, eu vejo essas coisas. Olha que violão maravilhoso ali, um baixo de 5 cordas, teclado do irmão ali, tem dois, um em cima do outro, irmão. É o pequenininho que é o filhinho e embaixo é a mãe. Um hard system ali. Eu lembro que no passado isso tudo era do diabo, irmão.
Não, era uma coisa do capeta isso aí. Rodapião, do capeta. Pina-pipa, capeta também. Bola de futebol, capeta. Eu falei, meu Deus, preciso conhecer ele, que tudo que é bom está na mão dele. Gente, preciso falar com esse cara aí. Mas falta de sabedoria, né, irmão? O diabo só tem uma coisa: ele é o pai da mentira. O resto, irmãos, graças a Deus, tudo criado pelo Senhor. Deus deu inteligência para os homens, para a gente usar isso tudo, né? Inclusive as mídias sociais. Estou demonizando aqui então? Vamos jogar, joga o seu celular aqui, nós vamos queimar. Claro que não, né, irmão? Você já pensou, meu iPhone 12, acabei de comprar, bicho. Faz um negócio desse não, né? Mas só quero que você saiba, irmãos, se um dia isso te atrapalhar na tua adoração, se um dia isso tudo está acontecendo, você fala, não, só vou dar uma olhadinha, já aconteceu. Vamos ser honestos, vamos ver quem vai ter coragem de admitir, presbítero. Quem um dia fala assim, só vou dar uma olhadinha aqui na minha timeline e ficou 3 horas lá. Fala, só eu. O resto é tudo anjo, querubim, serafim aqui. Fala, não, eu sou muito espiritual, eu dou uma olhada assim, já logo faço, Satanás, aparta-te. Desculpa, você que é mais espiritual, perdão, existir. Como isso rouba a gente, como isso rouba a gente. Não, aí, e a castura que dá quando você abre o WhatsApp, tem assim, 40 mensagens, 37 mensagens, 19 mensagens. Eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar esse verde daí. Você não reparou, de vez em quando nem você reparou que você está escravo. Faz um teste, hoje é sábado, está acabando já nosso encontro aqui. Faz um teste, se você consegue chegar hoje em casa, fala assim, eu não vou olhar celular até amanhã. Vamos ver se está precisando ser internado ou não. Você sabe que já tem clínica de recuperação em viciados em internet. Porque a liberação química no cérebro é adrenalina, serotonina e dopamina. É químico, é químico. É exatamente o processo de uma pessoa que cheira cocaína. Claro que não entorpece quanto a droga, mas de alguma maneira aprisiona. Veja bem, vício aprisiona. O café vai aprisionar, dependendo. Claro, não vai te entorpecer, ainda bem. Mas, irmãos, às vezes a gente nem reparou o quanto a gente gasta de tempo com esse negócio. Queria que você abrisse então, eu estou encerrando já, perdão pelo horário, irmãos. Tá tranquilo? Vai até que horas? 00:30? Ah, tá. Sabia que era esse horário. Já tem os irmãos, não, faz esse negócio desse não, que eu tenho que assistir o Big Brother lá. Você não falou, mas Deus revelou aqui. Tem que falar, né, irmão? Não é outra coisa maligna isso aí, irmãos? E tem crente, eu vejo, não tem como, irmão, porque a rede social do irmão está na minha lá. Irmão da igreja que eu faço parte, olha só, irmão, olha o nível. Em nome de Jesus, a Jade vai sair. Jesus não tem nada a ver com isso. A pessoa parece que vive o negócio, entra lá dentro, eu quero ver o sangue. As pessoas querem ver sangue. É briga, é treta. E dá glória a Deus. E por isso que a gente tem a dificuldade às vezes de ser mais puro, temperante. Sabe o que Paulo vai escrever aos Gálatas sobre todo o fruto do Espírito? E um deles é o quê? Domínio próprio. Se o meu celular me dominar, o domínio próprio está na mão dele, não no meu. Percebeu ou não? Se o controle da minha TV me domina, meu domínio próprio já está na mão de outra pessoa. Se as minhas vontades me dominam, eu não entendi o que é ser cheio do Espírito. 1 Timóteo 4, só para falar do versículo 1, tudo bem? Porque assim, podíamos até ler todo ele, mas vamos só falar do 1, só 4:1, só. Veja se não é isso que nós estamos vivendo. Veja que palavra atemporal do apóstolo Paulo. Mas ele diz, olha, o Espírito diz claramente, aqui na minha Bíblia afirma expressamente. Era uma afirmação expressa. Ali está claramente que nos últimos tempos, últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espera aí, se Paulo está escrevendo isso a um jovem Timóteo, possivelmente pelos estudos, bispo de Éfeso, superintendente da casa do Senhor em Éfeso,
Se Paulo está falando isso para essa igreja cujo Timóteo estava, não está falando para não crentes, certo? O que é apostasia? Retrocesso, abandono, afastamento. Espera aí, irmãos, apostasia é eu ter tido um dia um contato, pelo menos um contato com a fé, um contato com princípios espirituais, e até achei interessante, achava que cabia para mim, tentei seguir, mas por algum motivo externo, que depois entrou dentro de mim, passou a ser interno, começou uma guerra interior entre o que eu queria viver e o que a minha carne queria, e eu fiz que opção? Eu abandono isso e retrocedo. Eu quero me afastar. Por isso então Jesus vai dizer que o amor de muitos se esfriaria. A explicação inclusive é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E aonde é que a gente tem visto maior quantidade de violência, iniquidade, perversidade? Nas mídias sociais. Tá juntando todas as peças do quebra-cabeça? Então agora você percebe que se as pessoas tinham que comprar um jornal para ver uma desgraça, se a gente chegar em casa, ligar um canal para ver a desgraça, agora não. Agora tem notificação. Pim! Guerra na Rússia. Você vai ver, destruição. Aqui, ó. Ah, não sei o que lá, fulano foi escrachado por não sei o que, reagiu ao vídeo, não sei. Ah, deixa eu ver o que falou. Aí você, nossa, esse falou isso, e o outro falou o quê? Aí um vídeo, 2 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos, 10 vídeos no YouTube, e você perdeu eu não sei quanto tempo. E aí a nossa devoção de leitura bíblica, do nosso tempo com as pessoas na igreja, as visitas que eram tão intensas, o tempo que dedicávamos ao ministério, que era muito mais precioso, vai ficando cada vez menor. E vai ficar cada vez menor, porque as competições desenfreadas em relação ao que vem das mídias sociais como apostasia, vai ser cada vez mais intenso. Então, se você tinha apenas uma rede social, na década de 70 para cá isso aconteceu, porque a internet é emprestada de uma tecnologia militar, era uma questão muito mais para se comunicar na guerra. Depois, mais tarde, também foi uma necessidade na década de 90 pelos americanos, de que as pessoas que estudavam em determinadas faculdades não perdessem o contato com seus amigos. Então a rede era primeiro era acadêmica. Então a primeira rede social que surge é uma rede acadêmica, das pessoas que foram, os formandos de 89, eles digitalizaram esses diplomas, as pessoas tinham seus endereços e podiam entrar em contato. Depois, mais tarde, perceberam, opa, essas pessoas são muito interessadas nisso, podemos fazer isso de uma forma mais aberta. Aí veio o Orkut, e aí veio o Facebook, e agora nós temos, sei lá, se você pesquisar, você vai ver, acho que mais de 10 ou 15 redes sociais. A gente até se perde. Chega uma nova, eu vou fazer parte dessa nova, vou usar a mesma foto da outra, não vou usar outra foto, passei outra, já sei, vou fazer um fake. Sabia que tem cristão com conta fake na internet? Para dar uma stalkeada lá nos outros irmãos lá, para saber o que é só para saber o que o diabo está fazendo. Ainda manda essa. E eu vou encerrar minha participação aqui com vocês no capítulo 4 ainda. Agora veja, se sabemos que haverá uma apostasia, um retrocesso, um abandono, um afastamento nos últimos dias, em nome de Jesus, que não seja você e ninguém da tua casa. Fique atento. E se do outro lado está a fidelidade, olha o que Paulo diz a partir do versículo 9, do mesmo capítulo 4 de Timóteo. Enquanto Paulo falou aos colossenses em pensar nas coisas do alto e se encher das coisas do alto, vamos nos encher das coisas do alto. E no alto tem o que, irmãos? O que tem no céu? São coisas sublimes, superiores, coisas extraordinárias, que nem subiu a sua mente, não subiu no teu coração, você nem sabe. E diz o Senhor que são essas coisas que Ele tem preparado para nós. E por que eu vou me sentir encantado por alguma coisa que a mídia social vai me trazer? Existem pessoas doentes porque não receberam a quantidade de likes que achavam que deveria. Existem pessoas doentes porque o canal dela não deslanchou e ela não tem seguidores. Particularmente a pessoa está ficando deprimida porque não entendeu que a foto dela não teve tantas curtidas quanto a foto da amiga. Os adolescentes, o nível de suicídio entre adolescentes tem aumentado porque
elas se sentem não receptivas ou não recebidas. E esse estado de rejeição, só porque a foto dela, só porque a página dela não vingou. E os relacionamentos pessoais, reais, estão sendo deixados para trás. Veja o versículo 9 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Agora é você mesmo, né? Aleluia. De repente, pá, apareceu. Acharam o versículo 9 do capítulo 4? Vamos ler ali, né? Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Quantos creem aí? É com a gente que ele está falando, é com a gente. Ordene e ensine essas coisas. Não é assim, veja lá com a pessoa se eles querem. Irmãos da igreja, não falam, senhor, irmão, com perdão da palavra, se o irmão achar que deve. Não, é a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, está dita. Então o desejo é que você viva essa palavra, ordenar essa palavra, para você ser feliz. Não felicidade terrena, felicidade interna. Você seja satisfeito no Senhor Jesus. Essa é a minha concepção de felicidade. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Eu não sei, eu gosto dessa palavra. Você está falando comigo. Não sou tão jovem assim mais, mas acho que mantenho meu espírito jovem, como Caleb, né? Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros, os anciãos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o teu progresso, e não teu retrocesso, viu? Progresso, não retrocesso. Quem está na apostasia, retrocede. Quem está na fidelidade, progride. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto os que te ouvem. Aleluia. Que você se encha de temor nessa noite, de carinho e respeito ao Senhor. Permaneça, seja uma pessoa que agregue, avance, e seja uma pessoa que se comprometa. Não deixe as redes sociais serem mais fortes do que o teu compromisso visível com as pessoas e com o reino e com a igreja. Se for para usar a rede social, a igreja está nela, está, e deve usá-la com sabedoria. Mas eu também falei com a minha esposa hoje, que o Senhor nos livre de toda a vaidade, porque até entre os pastores está rolando isso. Eu já vi, irmãos, dentro de uma sala assim, ó, quantos seguidores você tem? Já pensou se perguntasse para o ministério de Jesus? Quantos seguidores você tem? Olha, tenho 12, mas um ainda vai trair. O Instagram de Jesus seria assim: seguidores, 12. Aí depois, menos um, saiu. Ah, mas não tinha os 70? Tinha 70. Depois tinha mais 70. Mas quando ele fez um discurso, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, metade foi embora. Eu falei, dura esse discurso, vamos embora aí. Eu não sei se você pega o seu Instagram. Eu que trabalho com mídia social, trabalho, né? Então, nem desculpa não, irmãos, é verdade, eu tenho que fazer, tem tudo lá. Aí você vai no Analytics. Irmão, dependendo do que eu falo com as pessoas, metade vai embora. E a pessoa falou, Jesus, meus seguidores. Meus seguidores? Meus? Já começa por aí, meu irmão. Essa doença vai acabar na minha vida, na sua vida. Você não tem seguidor nenhum. Os seguidores de Jesus Cristo. Ah, mas não chama seguidor? Foi o nome que a rede social deu. Mas são seus amigos. Olhe para essas pessoas com carinho, não como número. Ah, meus seguidores. Já digo aqui, quem quiser me seguir, estou indo para Vila Maria, quando acabar o culto, pode ir. Seguidores, inscritos. Meu nome está inscrito no livro da vida. Eu quero a placa de 1 milhão do YouTube. Meu irmão, eu quero a coroa da vida.
É tudo assim, mas se o Senhor te der, eu recebo, não tem problema. Sem vaidade. Já pensou? Aí vamos fazer o culto. Irmãos, você pensou culto de ação de graças pela placa de 1 milhão? Perdi uma noção do que nós estamos vivendo. Vai, você viu a igreja, está bombando a internet, está arrebentando, colocamos parede preta, está louco, umas fumaças, uns negócios malucos, tem anjo voando. A gente quer filmar ainda uma hora com o querubim passando para sair na internet. Vai dar muito view. Você fala assim, olha, querubim voando no culto de ceia. Meu irmão, faz uma thumb meio... Tem igreja fazendo isso, usando recurso de marqueteiro. Eu trabalhei com isso. Igreja do marketing, irmãos. Já pensou você tem que fazer marketing para encher a igreja? E cadê o Espírito Santo? Comunhão, perdão, amor. Cadê os dons do Espírito Santo derramado? A gente tem vontade de ficar aqui e não querer sair mais, porque a nuvem da glória está nesse lugar. É isso que faz diferença. Então, se for para que a mídia, eu tenho que mostrar isso. Hoje eu tenho que mostrar. Por exemplo, hoje o pessoal da comunicação já nem tirou foto da igreja. Falei, tem uns buracos, né? Os buracos. Aí o que o pessoal faz no pessoal do Photoshop? Coloca vários irmãos bonequinhos no banco. Bombou a igreja, viu o culto. Aí a pessoa falou, você não estava no domingo passado com a mesma roupa? Eu falei, não, é que... Então parece que o que bomba é o artificial. Meu irmão, te convido para uma vida real com o Senhor. Te convido para uma vida onde você exale abraços, choro, lágrimas e sorrisos, aonde o churrasco fale mais alto do que a foto do prato no Instagram. Leva o irmão para tua casa e fala, hoje eu vou te abençoar. O que for? Vou fazer um churrasco para você. Você vê, eu não sei porque eu estou falando tanto isso que é confirmação. Perdão as brincadeiras com vocês, mas como a minha área é essa, eu vejo muita prostituição na publicidade. Porque o que é a propaganda? A propaganda sinceramente, honesto, é a capacidade de te iludir com classe. É isso. Pode até ser que muita gente ainda andou com ética dentro dessa área. É linha tênue. Mas na grande maioria é a arte da ilusão. Fazer você comprar o que você não precisa, criar necessidades sem que você tenha. Em qualquer lado. Agora, imagina isso dentro da igreja. Olha como isso é pernicioso. Se eu tiver que usar de um recurso nefasto para persuadir você a crer numa palavra que por si só ela já é autossuficiente, então a minha vida precisa traduzir para você o que realmente o Senhor é. Não enfeitar, vou pintar um Jesus. Não, Jesus ele é suficiente. O Evangelho é suficiente. Vamos orar? Queria pedir que você ficasse em pé. Podemos ficar em pé juntos? Vamos ter um tempo de derramar nossa vida, de pedir perdão por todas as vezes que a gente gastou tempo onde não devia. Se você lembrar de alguma coisa que você tenha feito aí na rede social, tenha magoado alguém, se você, sei lá, enviou um negócio que não era para ter enviado, você riu de coisas que você nem deveria ter rido, falou, meu Deus do céu, eu sou um cristão, estou rindo disso. Percebeu então que primeiro eu te mostrei aquele cristão de Atos lá de Antioquia. Você consegue se transportar para essa igreja? Se você fosse membro daquela igreja, como que você viveria? Que tal você pegar aquilo ali e viver agora já? Então que as suas fotos, os seus áudios, os seus vídeos, as suas postagens sejam a realidade da palavra de Deus na sua vida. Você vai ver como isso vai mudar. Você vai passar a ter o teu crivo aumentou. Você vai ter um radar muito mais apurado. Peraí, Senhor, isso aqui não é foto que se poste. Peraí, meu Deus, isso aqui não é áudio que se mande. Peraí, não, está errado isso aqui. Isso aqui não vai identificar. Isso aqui não vai consolar. Isso aqui não vai trazer nenhum tipo de exortação. É sobre isso que eu gostaria que você meditasse hoje. Vamos usar as ferramentas que Deus nos deu para louvor da sua glória. O texto original que lemos é isso que Paulo disse lá em Colossenses 3. Fale entre vocês com salmos e hinos, em cânticos espirituais. É sobre isso a igreja. Apareceu na mídia? Glória a Deus, não apareceu? Não estamos preocupados com isso. Daí as coisas mudam. Eu acredito que o Senhor vai peneirar
Nos últimos dias, segundo a palavra do profeta Malaquias, haverá diferença entre o que serve e o que não serve. Vai haver essa distinção, porque o Senhor diz nessa mesma palavra: eu vos chamei para mim particular tesouro. E se Pedro depois vai escrever na sua carta dizendo: vocês são sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nenhuma das trevas, de nenhuma rede, de nenhuma mídia social invada o teu coração, mas que a luz de Jesus possa brilhar até mesmo lá. Que quem te conheça lá possa ver Jesus brilhando no teu rosto, na sua fala, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Pai de amor, obrigado por esse tempo maravilhoso aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que caiu sobre nós, pelo mover do teu Espírito enquanto adorávamos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o teu Espírito trouxe de consistência aqui. Obrigado, meu Deus, por ter nos convencido de que nós precisamos cada vez mais, Senhor, nos render ao Senhor e às coisas do alto e do céu, para não sermos consumidos pelas coisas dessa terra. Livra-nos, meu Deus, de todo tipo de costume deste lugar. Não nos deixe, Senhor, enredados pelos fascínios deste mundo caído, mas nos dê apetite por coisas celestiais, em nome de Jesus, Senhor. Nos dê apetite por coisas celestiais. Que sejamos nós, Senhor, o sal e a luz, que sejamos nós o tempero, que sejamos nós o farol, que sejamos nós o bom testemunho, o padrão dos fiéis, que sejamos nós, Senhor, que sejamos os incontamináveis, para vivermos a excelência das coisas do alto, pensando no alto, vivendo no alto. Que as coisas dessa terra, Senhor, estejam debaixo dos nossos pés. Ajuda-nos, ó Deus, Santo Espírito, ajuda-nos a vivermos assim, conforme estamos declarando em unidade. Juntos como igreja, Senhor, estamos declarando nosso compromisso. Nós viveremos comprometidos com as coisas do alto, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia por essa palavra. Glória a Deus por essa comunhão. Obrigado pelo carinho que vocês tiveram de me receber mais uma vez. Que o Senhor confirme essa palavra ao longo da semana na tua vida. Se você puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, sentar com elas e falar com elas sobre isso. Você que tem filho e filha, fica aqui um alerta. Você sabe quanto tempo os teus filhos estão passando nas redes sociais, nas mídias? O que ele assiste, o que ele não assiste? Você tem controle sobre isso? Às vezes delegamos as mídias sociais a educarem nossos filhos. Eles estão vendo tudo que você nem imagina, tendo acesso antecipado a informações que eles deveriam ter só lá na frente. Aí a gente tem um monte de criancinha pequena, irmãos, com uma quantidade de informação que você não acredita. Então fique atento. É um alerta que eu faço aos pais aqui. Pais, fiquem atentos ao que os seus filhos estão assistindo nos celulares. Faça isso enquanto é tempo. Converse com eles em amor. Mostre para eles os perigos que existem, os golpes que existem, as facilitações infernais que existem lá, pessoas mal intencionadas que lá existem, para que você amanhã ou depois, poxa, ninguém me disse. A igreja está te dizendo aqui, o corpo de Cristo está te alertando.